Neste momento será assinado o protocolo de intenções para incentivar municípios brasileiros a acolherem imigrantes e refugiados venezuelanos beneficiários das medidas previstas no artigo 5º da Lei número 13.684, de 21 de junho de 2018. Convidamos para assinar o protocolo o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Vladimir Aroldi. E o coordenador-presidente do Sistema Nações Unidas do Brasil, Nicky Fabianchik. Convidamos a seguir o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o diretor de governo do Banco do Brasil, Enio Matias Ferreira, a assinar o acordo de cooperação técnica entre a Casa Civil da Presidência da República e a Fundação Banco do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois desse discurso, o Onyx não vai ser mais peão no jogo de xadrez. Meus senhores, minhas senhoras, boa tarde. Quis Deus que eu estivesse aqui. Está sendo julgado, espero que tenha um bom resultado daqui a pouco. É uma ação na qual nós pretendemos que a Polícia Federal tenha o direito de adentrar e tornar público a possibilidade de descobrirmos quem mandou me matar. Lamentavelmente, a OAB entrou com uma ação impedindo que a Polícia Federal fizesse seu trabalho no material apreendido na residência de um advogado. O advogado tem que ter sua imunidade, assim como parlamentar, mas não para cometer crimes. Agora, de onde vem tudo isso? Quem são as pessoas que entraram com essa ação? Esperamos agora conhecer quem são as pessoas que julgarão a possível derrubada da liminar. Mas, meus senhores e minhas senhoras, senhora Julie Terran, o que aconteceu com a nossa querida, rica e próspera Venezuela? Não foi de uma hora para outra. Começou lá em 99, quando uma pessoa, usando as armas da democracia, chegou ao poder. Era uma esperança para muitos no mundo, mas a massa começou a cair. Ele começou a cooptar a população, aproveitando como um país integrante da OPEP, começou a comprar o povo com projetos sociais. Mesmo quem não precisava, passou a se beneficiar. E ao longo do tempo, aquilo que, no meu entender, é mais importante do que a vida,
começou a ser perdido, que é a liberdade. E uma prova viva agora, General Pazuello, e quem decide se um povo vai viver na liberdade, na democracia, são as suas forças armadas. Quer queiram, quer não queiram, essa é a verdade. Quem mantém a ditadura venezuelana são as suas forças armadas. Em outros países, como já tivemos momentos outros aqui no Brasil, quem manteve a democracia e a liberdade foram as suas forças armadas. Muitos colegas nossos perderam as suas vidas. Outros tiveram a sua reputação destroçada. Mas a nossa liberdade foi garantida. Me desculpem, em 2016, eu consegui resgatar a honra de um grande coronel do Exército Brasileiro. É só colocar esse coronel de um lado e quem ele combatia do outro. Esse coronel, infelizmente, está morto hoje, mas quem ele combatia do outro lado, muitos estão vivos. Estão, Sérgio Moro, em Curitiba, graças à sua coragem, à sua determinação e à sua vontade de fazer cumprir a lei. O que sobra de tudo isso? Sobra a nossa liberdade. Tive a honra de falar ao mundo há poucos dias na ONU, onde o assunto Venezuela foi trazido à tona. Mas, mais importante do que buscar resgatar a liberdade e a paz na Venezuela, que é difícil, é nós colaborarmos para que outros países vizinhos nossos não se aproximem daquilo que vive hoje o nosso querido povo venezuelano. Disse também na ONU que nós flertamos com o socialismo, um regime que está dando muito certo, muito bem na Venezuela. E a prova está aí. Falta liberdade, fome, miséria e violência. Conversando rapidamente com a senhora Yuli, poucos segundos, perguntei se era mãe. Aqui tem muita gente que é mãe. Ela tem 2 filhos. Onde eles estão? Na Venezuela. Ela poderia até estar no Brasil com os seus filhos, mas ela gostaria, na verdade, com toda certeza, de estar em paz no seu país, com seus filhos, seu esposo, parentes e amigos. Mas quisera o lamentável destino que muitos se entregassem às facilidades daquilo que era oferecido pelo regime na época. Não se consegue entender como um país integrante da OPEP e rico, especialmente em ouro, se encontra na situação do momento. O Brasil não esteve longe disso. Somos mais ricos que a Venezuela. E, graças a Deus, fomos salvos por parte de muitos homens e mulheres que entenderam a situação crítica em 2016 e deram basta a uma situação. E o quadro político, eu já trabalhava, já fazia pré-campanha antes disso. Estive em Roraima por 3 vezes. Não fui até Pacaraima porque não tinha uma segurança adequada, que risco, obviamente, como já de certa forma conhecido, corria. Mas ver irmãs venezuelanas de 12 a 50 anos de idade se prostituir para não morrer de fome é triste, é doloroso e é lamentável. Nós nos livramos, mas não nos esqueçamos que o inimigo está aí do lado. O inimigo não dorme. O que alguns dizem que o cara lá é inocente e fica o tempo todo massacrando, batendo na cabeça do povo, fizeram o mesmo há pouco tempo, dizendo que lutava por democracia e não pela ditadura do proletariado. Cabe a todos nós se empenhar, fazer mais do que a sua parte, para zelar aquilo que você não pode usufruir sozinho, só pode usufruir em grupo, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança, que é ter o prazer de chegar em casa e encontrar esposa, esposo e filhos e levar a vida de paz naquele ambiente. O Brasil, peço a Deus, com a ajuda de todos, não flerte mais com o socialismo, porque tem certas coisas que depois de experimentá-la, para se livrar dela,
É muito difícil e, por vezes, quase impossível. Nós nascemos para sermos livres. Não é porque eu cursei, porque eu fiquei no Exército por 15 anos, mas eu agradeço, na pessoa do ministro da Defesa, Fernando, a condução das Forças Armadas, de forma exemplar, de modo que nós, sim, cada vez mais respeitemos o próximo, os direitos de cada um, mas a liberdade acima de tudo. Nós juramos dar vida pela pátria, e todos nós, com toda certeza, devemos ter dentro de si que o nosso juramento maior é dar vida pela nossa liberdade. Meu muito obrigado a todos vocês. Viva o nosso Brasil, viva o nosso bravo povo venezuelano. Está encerrada esta cerimônia. A seguir, consideramos coletiva de imprensa no Salão Leste os senhores Antônio Barreto Júnior, subchefe